O sertão nordestino tem muito mais do que um povo simples e trabalhador. É terra cercada de segredos, mistérios, lendas, mitos e fatos reais, alguns deles intrigantes, que fazem do semiárido um lugar fascinante. O sertão nordestino é terra de luta contra a fome e a miséria, mas também de conquistas, de riquezas alcançadas pelo poder da fé, de alegrias que se realizam pela força dos braços que seguram a enxada e do suor derramado na lavoura. Essas características fazem da região múltipla em patrimônios naturais e humanos, verdadeiras relíquias da história que nós mostramos no programa Conhecer de hoje. Vamos saber das transformações que fizeram do pequeno distrito de São Gonçalo, no estado da Paraíba, um dos maiores produtores de coco do país. Convivência harmônica. Veja como culturas tradicionais convivem com tipos exóticos. Frutos nada convencionais em perímetros irrigados embelezam e oferecem novos sabores ao consumidor. Potencial a ser explorado. Antigas experiências mostram a vocação da Paraíba para a produção de um fruto que é fonte de subsistência em regiões desérticas. E ainda a terra que produz coco saboroso também faz história, guardando um rico pedaço do Brasil primitivo. O programa Conhecer está no ar. A água do coco produzido no perímetro irrigado de São Gonçalo, na Paraíba, conquistou o Brasil. O sabor é atribuído principalmente ao solo bom, mas a terra paraibana não tem só riqueza para o agronegócio. A história de São Gonçalo, que fica no município de Sousa, também tem capítulos que ajudam a explicar a evolução do planeta em seus aspectos humanos e naturais. Um desses capítulos fala de um passado muito distante, quando viveram os maiores répteis do mundo. Para muitas pessoas, esse lugar é um verdadeiro santuário. Daqui, elas acreditam, emanam energias de milhões e milhões de anos. Nesse pedaço de chão, encravado em pleno sertão nordestino, fatos que aconteceram num passado muito distante fizeram história. História escrita por enormes animais que povoaram o planeta. Segundo os cientistas, do final do período Triássico, há 225 milhões de anos, até o período Cretácico, há 65 milhões de anos. Durante esse intervalo gigantesco no tempo, esses animais predominaram na Terra. Eles foram extintos pela força da natureza, mas deixaram rastros da sua existência. E alguns deles ficaram marcados no solo seco da Caatinga. Esse é o Vale dos Dinossauros. O Vale dos Dinossauros, um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo, fica na cidade de Sousa, no semiárido paraibano, a 420 quilômetros de João Pessoa. O parque, protegido por lei ambiental, ocupa uma área de 1.700 quilômetros quadrados e, na verdade, se estende também por outras 30 localidades. Ele é o maior ponto turístico de Sousa e anualmente atrai milhares de pessoas, entre turistas, estudantes e especialistas na área, como paleontólogos e arqueólogos. Numa rápida visita ao vale, mergulhamos nos seus segredos e mistérios. Francisco Antônio é o nosso guia. É ele quem nos conduz por entre as estreitas veredas, onde os saguis também passeiam, descansam e se alimentam com tranquilidade. Antes de chegarmos ao local por onde passaram algumas espécies de dinossauros, passamos por um canal que corta o vale. Ele desempenha um papel importante, evita que as cheias do Rio do Peixe inundem o local e apaguem os registros históricos deixados pelos répteis. Logo depois do canal, descendo por entre os arbustos, encontramos uma ponte. Dela é possível ver as admiráveis pegadas deixadas pelos dinossauros na areia. Pegadas que variam de 5 a 40 centímetros, que ficaram fossilizadas. Estima-se que as trilhas foram feitas por cerca de 80 espécies, dentre elas o iguanodonte. Depois que ele deixou as marcas, já não choveu sobre o solo. Com a grande escassez de chuva, com o passar do tempo, a argila exposta à gravidade do sol, então se transformou em pedra. E com o passar do tempo, meu amigo, quando voltou a chover, todo esse material foi ficando depositado sobre as pegadas. Ela passou milhões e milhões de anos submersas, protegidas. Com a erosão, com a formação do rio, ao longo da vida foi novamente deixando as pegadas ao céu aberto.
No Museu do Vale existem imagens do iguanodonte. O dinossauro se alimentava de plantas e chegava a 10 metros de altura. Tinha cabeça parecida com a de um cavalo e, ao contrário do que é comum nos répteis, conseguia mastigar seu alimento. Os braços, longos e fortes, serviam para ajudar a arrancar as folhagens do alto das árvores. O iguanodonte viveu no período Cretáceo, de 132 a 100 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 5 toneladas. Essa caminhada do iguanodonte na busca por água, que deixou uma trilha de 43 metros, é a mais longa já descoberta pelos paleontólogos do mundo inteiro e o principal legado para o estudo dos dinossauros que viveram no Brasil. Mas no sertão paraibano, também há pegadas do dinossauro mais temido, o Tiranossauro Rex. Estas pegadas que nós estamos vendo aqui é de um filhote de um Tiranossauro Rex. Era um animal bípede, só que essa aqui era carnívoro, certo? E por grande sinal que vocês estão vendo, essas pegadas são mais antigas do que a de lá. Fica mais, 3, 4 camadas abaixo. E esse aqui, gente, foi feito bastante escavações por José Leonardo, pela primeira vez que ele chegou aqui à cidade de Souza, pelo ano de 1975. Aqui, o José fez bastante escavações aqui nessa direção aqui, como vocês estão vendo aqui, olha. Durante nossa visita encontramos 2 grupos de turistas. Um veio do Paraná e outro de Recife. A visita não poderia ser diferente. Todos ficaram impressionados. Ver isso, a gente sabe que tem uma mágica aí, saber que tem uma coisa, tem uma energia, uma coisa diferente. Isso é que é mais emocionante. A gente procura passar sempre aqui quando vem. A gente vem sempre em um ano, em 2 anos. Aí as pessoas a gente traz para conhecer aqui também, porque é uma coisa muito legal aí. De Santa Catarina, de Rio Grande do Sul, a gente sempre vem de lá, vem mais ou menos do sul inteiro ali, Curitiba. E quem vem gosta? Quer vir todo ano. Bom se pudesse vir todo ano, mas é bom, a gente sempre quando vem passa por aqui porque é muito gostoso. Mas Souza, no sertão da Paraíba, guarda outros segredos bem mais recentes. A paleontologia não é a única riqueza do lugar. Saímos do Vale dos Dinossauros para o outro lado da cidade para ver de perto algo tão interessante quanto a história dos répteis que viveram aqui há milhões de anos. Chegamos a São Gonçalo, um pequeno distrito, onde no século passado o homem trabalhou para mudar outra parte da história dessa região. Da aridez da terra, começou a plantar e a colher fartura. Daqui a pouco, no programa Conhecer, culturas tradicionais e exóticas somam beleza e sabores nos perímetros irrigados. No sertão da Paraíba, antigas experiências mostram a vocação regional para a produção de um fruto cultivado em larga escala nos desertos. O perímetro irrigado de São Gonçalo, no município de Souza, na Paraíba, foi criado pelo DENOX na década de 70 e começou a funcionar de fato em 1972. À época, como era comum nos perímetros irrigados que surgiam no país, os agricultores optaram por produtos básicos, como milho, feijão, a chamada agricultura de subsistência. Mas alguns irrigantes mais ousados apostaram em outras culturas. Surgiram então cultivos pouco comuns para a região Nordeste, até mesmo para o Brasil. Plantas exóticas foram trazidas para pesquisas e deram início a um outro pensamento dentro do perímetro. Era preciso coragem para vencer no exigente mercado de frutas. O prédio do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, no distrito de São Gonçalo, em Souza, na Paraíba, obedece os traços e as linhas arquitetônicas dos antigos casarões. Sua imponência é inquestionável. Foi a partir dele que surgiu o perímetro irrigado de São Gonçalo, que tem importante papel na região. Na área administrativa, já funcionou um grande laboratório de pesquisa, que utilizava plantas que vinham de várias partes do mundo. Uma delas é o tamarindeiro. O tamarindo foi introduzido no perímetro irrigado de São Gonçalo, no distrito de Souza, aqui no estado da Paraíba, na década de 50. Foi trazido por pesquisadores do Instituto Agronômico José Augusto Trindade. A princípio, as primeiras mudas de tamarindo deveriam servir como quebra-ventos, barreiras naturais para preservar culturas na área de pesquisa. O chefe da unidade de campo da Bacia do Piranhas, Ednardo Alves, lembra quando os tamarindeiros foram plantados, formando um bonito cenário na entrada do perímetro irrigado de São Gonçalo.
Era criança ainda quando isso aqui já existia, né? Na época, os pesquisadores do IAJAT, Instituto Agronômico de Agrocidade, trouxe essa cultura de tamarindo. Com isso foi disseminando e existe muitos tamarineiros aqui em São Gonçalo, né? A cultura é uma cultura resistente a pragas, ela se deu muito bem no clima tropical, é uma cultura originária da Índia, e aproveitar os frutos também para fazer sucos, né? E existe uma produtividade muito boa durante o ano. Todo ano é a produção de tamarindo aqui em São Gonçalo. Apesar do porte, o tamarindeiro, que é basicamente uma árvore frutífera, também é apreciado como uma planta ornamental. Por isso é uma planta exótica. O fruto, de forma alongada, é geralmente usado para o preparo de doces, bolos, sorvetes, xaropes e bebidas como refrescos, sucos e licores. Já as sementes, ao natural, podem servir de forragem para os animais domésticos. Industrializadas, são utilizadas como estabilizantes para sucos. O tamarindo é originário da África Equatorial e da Índia. Geralmente se adapta bem nas regiões de clima quente ou temperado. Por isso foi bastante difundido no Brasil, principalmente na região Nordeste. Como produz apenas uma vez por ano e ela produz todo ano uniformemente, né? Todos os pés ela produz exatamente no período só, aí facilita o controle da praga. Então, por si só, ela se controla por si só. Não existe um controle com defensivos agrícolas. Ela por si só, ela controla-se a praga. E se o assunto é planta exótica, além do tamarindeiro, chefe da unidade de campo da Bacia do Piranhas, responsável pelo perímetro irrigado de São Gonçalo, tem outra curiosidade. Ele nos leva a um lugar onde ainda é possível encontrar uma plantação de tâmaras. Assim como no caso do tamarindo, a tâmara também foi trazida para o distrito de São Gonçalo, no estado da Paraíba, na década de 70 e também como fonte de pesquisa. Aqui onde nós estamos pisando, na verdade, até a década de 70, havia um grande pomar de tâmaras, mas aos poucos ele foi sendo eliminado para o surgimento de outras culturas. Quem derrubou as tamareiras na Paraíba, com certeza não sabia que estava abrindo mão de um fruto muito rico em várias propriedades. Por causa do alto teor de ferro, a tâmara é uma fruta recomendada para pessoas que sofrem de problemas hepáticos e anemia. Também funciona como laxante e, ao mesmo tempo, estimulante do apetite. A tâmara também é rica em vitaminas A, B, C e minerais como cálcio e potássio. A presença da vitamina B5 garante à tâmara outra propriedade importante, a de funcionar como um tranquilizante natural. Ednardo Alves, que nos acompanha nessa viagem, diz que, a exemplo dos tamarindeiros, não há nenhuma dificuldade em cultivar as tamareiras. Ela produz com o perfilhamento pela raiz, e dali você retira a muda, né? E daí você transplanta ao campo. Aí dissemina várias culturas, várias plantas do campo com o transplante do caule mesmo, que ele nasce no caule, né? No caule da planta, né? Da palmeira. Você está vendo que é uma origem da palmeira, é uma planta que... Da mesma família, né? Da mesma família da palmeira, e a gente faz essas mudas, transplantes de muda assim. Como você está vendo aí, ele perfilhou, né? Pelo próprio caule, e saiu aquela gema, né? E daí transformou-se no filhote. Precisa ter algum cuidado especial na retirada da muda? Precisa, né? Porque ela existe uns espinhos na ponta, ela corta, né? Fura. Então precisa você dar uma repicagem na folhagem e tira só o rizomazinho para você plantar. Tirando daqui a muda, tirando daqui o filhote, transplantando num outro terreno claro, demora quanto tempo para ela crescer? Olha, essa planta, como ela é a origem do Oriente Médio, se adaptou muito bem no nosso clima tropical. Na região Nordeste, e hoje ela está produzindo aí em torno de 2 anos e meio, 3 anos, ela já começa a produzir. Por todas as suas propriedades nutritivas e até mesmo pelo seu poder de cura em algumas enfermidades que atingem principalmente intestino e estômago, a tâmara é produzida em larga escala em regiões desérticas, onde ela é uma importante fonte de subsistência. As tamareiras surgem como oásis em países como Egito, Arábia Saudita, Paquistão, Iraque e Irã, que respondem por 98% da produção mundial da fruta. O Brasil não produz tâmaras para o comércio, mas bem que poderia. No sertão da Paraíba, a fruta já mostrou que gosta do solo e do clima do Nordeste brasileiro. O
programa Conhecer mostra daqui a pouco as transformações que fizeram do pequeno distrito de São Gonçalo, no estado da Paraíba, um dos maiores produtores de coco do país. Até a década de 80, a banana conquistou quase todo o território do perímetro irrigado de São Gonçalo, em Sousa, na Paraíba. A fruta era vendida para toda a região Nordeste, até mesmo para outros estados no Sudeste do país. A partir de 1987, a produção da banana entrou em declínio por vários fatores. Além de perecível, o que torna o transporte bem mais complicado, a banana já apresentava problemas em relação ao preço. Os produtores de São Gonçalo resolveram tomar uma decisão para evitar prejuízos e foram rápidos na escolha de outro produto também rentável. Os bananais praticamente desapareceram e deram lugar aos coqueirais. Hoje, o coco de Sousa é conhecido em todo o Brasil pela qualidade da água. Com o corte de quase todos os tamarindeiros e de quase todas as tamareiras, ao longo do tempo, os irrigantes do perímetro de São Gonçalo abriram espaço no campo para cultivos mais rentáveis do ponto de vista comercial. A agricultura, principalmente aquela que é movida pela tecnologia da irrigação, é forte e contribui para o aquecimento da economia no município de Sousa. Dados do perímetro irrigado, gerenciado pelo DENOX, comprovam isso. O perímetro tem 3.204 hectares em operação, dos quais 2.400 têm algum tipo de cultura irrigada. No relatório elaborado no mês de dezembro do ano passado, a banana ocupava mais de 400 hectares. A fruta já foi um dos maiores atrativos na região. Até 1987, a banana permanecia no topo da cadeia produtiva dentro do perímetro irrigado de São Gonçalo. Nos anos seguintes, as variedades prata e anã começaram a cair num processo de declínio e foram substituídas por outra cultura, segundo os produtores, bem mais rentável: o coco. Expedito, um dos mais antigos produtores do perímetro irrigado de São Gonçalo, acompanhou essa transição. Ele entrou no perímetro em 1972. Eu já morava dentro de São Gonçalo, meu pai é funcionário, me inscrevi e recebi o lote. Começou a produzir o quê? Primeiro foi arroz, feijão, era tomate, aí depois banana. Aí em 85 eu resolvi plantar coco. Expedito tem argumentos simples, mas consistentes, para explicar a mudança da produção da banana para a produção do coco. A banana é um produto perecível, né? Tem que consumir logo ou o consumo se perde. Não demorou para Expedito criar jeito no trato com o coco. Afinal, os cuidados com a plantação não requerem tantos detalhes como no caso da banana. Hoje, Expedito Ferreira é um dos maiores produtores de coco do perímetro e também da região. Hoje, meu coco, eu estou tirando, esse primeiro que se corta agora, 4 carradas de coco. Vai dar 4 caminhões. 4 caminhões? Aproximadamente quantas unidades por caminhão? 6,5. 6.500 unidades. Dá 26 mil coco, né? Esse coco está indo para onde, seu Expedito? São Paulo, o meu é de São Paulo. Antes eu mandava para Campina Grande, para Recife, quando era maduro. Mas eu mudei de maduro para verde. Estou mandando agora só verde. Qual é a vantagem, seu Expedito? A vantagem do coco verde é porque a gente tira com 40 dias, tira com 35 dias, e o maduro só é de 2 em 2 meses. O relatório de abril deste ano mostra uma evolução na produção de coco no perímetro de São Gonçalo, o que prova que não foi apenas o seu Expedito que mudou de cultivo. Hoje, o coco ocupa mais de 1.000 hectares do perímetro e rendeu negócios em torno de R$ 1.900.000 nos primeiros meses de 2010. Aos poucos, os produtores estão mesmo deixando o que ainda resta da banana para investir no coco. João Estrela, que plantou um consórcio entre coco e banana, está seguindo esse caminho. Para ele, a banana já não tem mais lucro, já não vale mais investir na fruta. Eu já produzi muita banana, mas hoje não vale mais não. Por que, João? Porque a banana aqui não tem preço, né? Você vê que hoje tem bastante banana aí no Baixio e está se perdendo. Não tem comercialização, né? Aí a gente não tem como vender, né? Nosso produto. A gente planta, mas não sabe a quem vender. Né? O negócio é o coco. O negócio é o coco. Né? O coco mesmo que a gente, na época dessa, é mais barato, mas compensa, né? Essa é uma imagem cada vez mais comum no perímetro irrigado de São Gonçalo. Os caminhões partem todos os dias carregados de coco para Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais. José Ferreira faz essas rotas há 25 anos. Uma atividade pesada para o caminhoneiro, mas ele não se arrepende. E o motivo é simples: a garantia da boa venda supera qualquer cansaço.
Quando o coco de Souza chega a esses lugares, é conhecido. O povo, se estiver vendendo outro coco, já diz, eu só quero de Souza. Porque a água é doce, é uma água sadia, não tem produto químico. É uma maravilha. Entre um esforço e outro para carregar o caminhão, os funcionários do proprietário desse lote tiram um minutinho para saborear a água do coco produzido em Souza. E há quem diga que esse é o motivo do sucesso na venda do produto em outros estados. A água do coco de Souza é mais doce e saborosa. Qual seria o segredo? Outros cocos são produzidos em outras regiões, ele só fica no cacho 8 dias. Aqui o nosso fica de 15 a 20 dias. Quer dizer, ele não tem a facilidade de sair, vamos dizer assim, despencar, né? Sair do cacho. Então tudo isso concorre para uma boa qualidade, tanto para o comerciante como a pessoa que vai consumir. Em Souza, na Paraíba, não houve inverno. Nem por isso, a produção no perímetro irrigado de São Gonçalo parou. Ao contrário, os produtores se empenharam muito nos 6 primeiros meses de 2010 e estão conseguindo, através da irrigação de seus lotes, bons resultados na produção. Principalmente na cultura do coco, que, ao que tudo indica, vai mesmo ganhar mais terreno na área produtiva do perímetro. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos.